gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre as minhas leituras do mês de maio, que rendeu muito. Foram 10 leituras. Eu não tinha percebido que eu tinha lido tanto, mas enfim, acabou sendo 10 leituras entre livros físicos, livros digitais e também audiolivros, que eu acabei escutando alguns livros que eu reli durante esse mês, mas a gente já conversa sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu só quero te pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscrever se ainda não estiver inscrito e aproveitar pra me seguir nas outras redes sociais. Os links ficam aqui embaixo. Instagram, TikTok, canal de novidades no Telegram, por lá vocês ficam por dentro de novos conteúdos e também de novas ofertas. E aproveitando que eu tô falando sobre promoções, quero chamar a atenção pra vocês de uma oferta que tá acontecendo na Amazon de muitos e-books. Eu coloquei tudo dentro de uma lista, né, de recomendações pra vocês. Eu vou deixar essa lista aqui na descrição do vídeo. Tem muito e-book com preço muito bom. Tem e-book por R$1,99. Tem lançamento, né, e-book lançamento que saiu há pouco tempo por R$5,99. Todos os livros da Emily Henry entraram em promoção. Tem muitas séries de livros de romance e de fantasia também que entraram nessa promoção. Eu não entendi por que de uma noite pro dia a Amazon resolveu fazer essa promoção de e-books. Começou acho que no sábado e eu compartilhei lá nos meus stories e também lá no Telegram. Compartilhei também aqui na aba comunidade do YouTube, mas se você não viu em nenhum desses lugares, aproveita que ainda tá rolando. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir ali todos os e-books que eu coloquei nessa lista, porque tem muita coisa realmente muito boa e imperdível, tá? Os preços estão realmente bem incríveis, então aproveita que o link vai estar aqui embaixo. Bom, voltando então agora para o nosso vídeo, né? Hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de maio. Tenho muita coisa pra falar com vocês, então acho que esse vídeo vai ser longo. Vou tentar não me estender muito ao falar sobre cada um dos livros, mas vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu falo bastante. E vamos lá então. Vou começar falando aqui sobre 3 livros, né? Vou falar um seguido do outro, que são livros que estavam assim na minha lista de altas expectativas, né? Livros que eu estava com muita vontade de ler. São livros de autoras que eu já leio todos os livros que saem, então eu já sabia que eu leria os livros dessas autoras em algum momento, só que calhou de em maio eu ler todos eles, né? Eu li todos esses livros no mesmo mês. E vou começar falando de Noiva, que é o lançamento mais recente da Ellie Hazelwood, que é a mesma autora de A Hipótese do Amor, Amor teoricamente, né? Enfim, tem vários livros dessa autora que saíram aqui no Brasil, ela é um grande sucesso e todos os livros dela que saem sempre conquistam muitos leitores, a galera gosta muito da escrita, dos romances, de como ela insere ciência dentro das histórias de romance. E esse aqui é o primeiro livro de sobrenatural, digamos assim, romance sobrenatural que ela escreveu, que no caso é um romance entre uma vampira e um lobisomem. Eu fiquei super curiosa quando eu vi o lançamento desse livro, porque até recentemente, né, tipo nos últimos meses, eu tenho visto saindo vários livros que estão resgatando essa pegada dos vampiros. E pra quem, né, foi leitor durante o período de Crepúsculo, você que tá me assistindo, que passou pela febre, que ficou esperando os livros saírem pra poder ler, você sabe do que eu tô falando, né? Esse sentimento de nostalgia em você ter livros de romance que vão trazer também esse teor sobrenatural envolvendo vampiros, lobisomens e tal. Eu acho que tá, assim, resgatando muito uma lembrança gostosa na galera que viveu essa febre de Crepúsculo, né? Enfim, esse livro aqui, né, a gente tem uma história que é mais ou menos nesse sentido, né? Justamente por termos esses personagens que são sobrenaturais. E a própria Ellie Hazelwood, se eu me lembro bem, ela já falou em algumas ocasiões, né, sobre Crepúsculo. Ela é uma fã de Crepúsculo, enfim. E aqui a gente tem esse romance, como eu falei então, tem essa mulher que é uma vampira, ela é a... eu já até esqueci o nome dela. Deixa eu até ler aqui de novo. Misery, eu acho o nome dela. É isso, Misery. Misery é a protagonista, ela é uma vampira e ele, que é o... ai, também não lembro mais o nome do cara, peraí. Lowe. O Lowe, ele é um licano. Eles chamam aqui de licano esses seres que são lobisomens, né? Ele é um lobisomem. E aí, existe aqui nesse universo que ela cria, em que os humanos, os licanos e os vampiros, eles convivem em harmonia, entre aspas, harmonia. Sempre existiu uma espécie de disputa entre vampiros e licanos, e eles têm ali os tratados de paz, né? As coisas que acontecem para que eles consigam viver em harmonia, né? Essas espécies diferentes consigam viver em harmonia. Existem até assim uma espécie de tradição em que de tempos em tempos é enviada uma criança licana pro território vampiro e uma criança vampira pro território licano, para que, né, essas crianças sejam como uma espécie de, vamos dizer assim, seguro, entre aspas, de paz, sabe? Caso aconteça qualquer coisa, essas crianças ali são, né, o que vai, sei lá, manter a paz entre as duas espécies e coisa e tal. E aí a gente tem essa história que começa com uma espécie de casamento arranjado que vai servir aqui, né, pra poder também trazer uma espécie de acordo entre, né, as partes ali, os humanos, os licanos e os vampiros. Tem toda uma explicação que a autora vai dar aqui, né, do porquê que esse casamento é muito importante, a gente vai entendendo isso conforme a leitura vai se, né, desenvolvendo. No fim das contas, o que vai acontecer é que a Misery, que é a filha de um cara importante ali, né, do reino dos vampiros, ela vai acabar sendo sugerida como noiva de um líder ali, né, o principal líder, se eu não me engano ali, né, o alfa dos lobisomens dos licanos. Então, eles vão ter esse casamento forjado, né, que vai ser puramente
puramente, né, em termos de estratégia, né, política entre as diferentes espécies. Só que a Misery, ela, apesar de estar muito contra, né, esse casamento, ela enxerga ali uma oportunidade de investigar mais sobre o desaparecimento da Serena, que é a melhor amiga dela, praticamente a irmã dela de criação, que é uma humana com quem ela foi criada, né? Enfim, ela teve muitos anos de convívio com essa menina do nada desapareceu. Então ela enxerga nisso uma oportunidade de poder investigar no território dos Licanos mais sobre o desaparecimento dessa amiga dela, né, e ver se eles teriam alguma coisa a ver, porque ela suspeita, né, que eles tenham algo a ver com o desaparecimento da menina. Então ela aceita mais por isso, e a gente vai ver, né, os termos que esse casamento vai acontecer, a gente vai ver mais sobre a interação dela com esse novo marido, que é uma pessoa que ela não conhece, que ela não tem nenhum... Ela nunca viu na vida, gente. Ela tá vendo ali no dia que ela vai casar. Então a gente vai vendo um pouco dessa interação também dela com os outros membros ali, né? Os outros lobisomens que fazem parte dessa matilha. E a gente vai vendo também outras problemáticas que a autora vai inserindo dentro da história, que fazem parte, digamos assim, principalmente do contexto ali dos Licanos, né? E com isso a gente vai vendo, né, mais sobre questões de cultura, formas de viver, né, de socializar. Que a gente vê de diferentes formas ali em cada uma das espécies. E é claro que ao longo de todo esse processo, né, de a gente tentar entender o que aconteceu com a Serena, de tentar entender o que tá acontecendo ali, né, por trás dessas pessoas que fazem parte ali, né, dessa matilha de lobisomens. Por trás dessas problemáticazinhas que a autora traz, é óbvio que a gente vai ter um romance se desenvolvendo, né, e a gente já espera isso desde o começo do livro e a gente fica só na curiosidade de entender como que isso vai se dar. E aqui a gente tem, né, como sempre, nos livros da Ellie Hazelwood, a gente tem cenas hot, né, livros com cenas eróticas que são um tanto quanto descritivas. Nesse livro aqui, eu acho que ele não é tão descritivo quanto em outros, porque aqui ela faz uma coisa um pouco diferente, que é apresentar pra gente como que funciona, né, as relações sexuais entre essas diferentes espécies, né, esses diferentes seres. E daí a gente tem, inclusive, aqui um elemento que ela traz dentro dessas cenas, que é o nó, que é uma coisa que fez a galera fritar a mente na internet, porque muita gente achou desnecessário, muita gente não entendeu. Eu fiz, inclusive, um vídeo pro TikTok falando sobre, né, qual foi o meu entendimento desse nó, qual foi a lógica que eu cheguei nisso, assim, porque conforme ela vai escrevendo, né, ela vai descrevendo o que acontece, né, desse negócio desse nó, dá pra você ter uma noção do que é, se você já viu, por exemplo, até falei disso lá no vídeo, né, que eu gravei, se você já viu cachorro cruzando. E a gente tá vendo aqui, né, que é uma história que tem um lobisomem, né, os cachorros são da família dos lobos, né, são descendentes de lobos. Então, assim, se você faz um paralelo, dá pra você entender um pouco do que acontece, né? Porque se você lembra, né, se você já viu o cachorro cruzando ou o cachorro cruzando na rua, sei lá, você já viu que em algum momento eles ficam grudados. Você já deve ter visto isso, né? Não é novidade pra ninguém, eu acho. E é algo mais ou menos nesse sentido que acontece, né, na fisiologia dos lobisomens, ainda na forma humana, e que a autora desenvolve aqui dentro desse livro. Então, assim, eu fui pra internet pra explicar isso, passar essa vergonha, e tô vindo aqui de novo, porque muita gente realmente não entendeu o que é o tal do nó. Pra mim fez sentido, já que a gente tá falando de um lobisomem. Mas enfim, no fim das contas, né, falando sobre as minhas impressões do livro. Surpreendentemente, não foi um livro que eu amei, da Ellie Hazelwood. Esse aqui, eu acho que de todos que eu li dela foi o que eu menos gostei. Eu acho que, em termos de conflitos entre, né, esses seres, entre coisas que precisam ser solucionadas, resolvidas e tal, tem muita coisa que, tipo assim, surge como um problema, que na verdade não é um problema, na verdade é tudo resolvido muito fácil. Existe um final aqui pra esse livro que pra mim é um dos piores, assim, que eu não gosto realmente em livros que vão trazer conflitos, né, tipo, políticos, seja também de, sei lá, em livros de suspense, que é aquele famoso final Scooby-Doo, sabem? Que chega um personagem que ele explica tudo. Tipo assim, ai, era eu que tava fazendo isso, fulano tava trabalhando comigo, a gente tava junto o tempo inteiro. Então, assim, eu não gosto, sabe, de finalzinho Scooby-Doo. E aqui eu senti que o final foi muito isso, entendeu? Todas as explicações foram dadas nas últimas páginas e teve, né, aquele monte de barraco no fim das contas e não me agradou, não gostei tanto assim. O romance, é claro, né, é muito fofo. Tem também ali uma questão que ela vai trabalhar sobre a questão da parceira, né, porque quando estamos falando ali, né, principalmente de um alfa dentro de uma tribo, né, de uma... não é bem uma tribo, mas enfim, de uma comunidade de licanos, existe o alfa e ele geralmente tem ali a sua... pode acontecer, na verdade, né, de ele ter a sua parceira, que seria também uma mulher também dentro dos lobisomens, né, dos licanos. Então, tem toda uma problemática, assim, que a autora também traz dentro do romance, que, assim, pode ser legal, pode ser fofinho, mas eu acho que, no fim das contas, o que eu não gostei dentro do livro se sobressaiu mais ao que eu gostei. Então, no fim das contas, foi um livro bem mediano pra mim, assim, não amei nem odiei, mas dentre todos os da Ellie Hazelwood, esse aqui foi o que eu menos gostei, sem dúvidas. Então, fica aí. Se você ainda não leu, tem a sua experiência, né, a sua própria vivência com a leitura pra você decidir se você gosta ou não desse livro também. E lembrando, vou deixar os links aqui na descrição, tá? De todos os livros que eu tô mencionando pra você fazer a aquisição, caso tenha algum interesse em ler algum desses livros. Agora vamos falar sobre ele, o livro que eu estava mais esperando, que seria lançado agora no mês de maio. Lançamento de Abby Jimenez, que saiu aqui no Brasil, e a gente tá falando de Apenas Amigos. Eu fiz um vlog aqui no canal em que eu li Apenas Amigos e, nem te conto, 2 lançamentos de 2 autoras, assim, super queridas pra mim, que eu tava super aguardando. E eu vou começar falando um pouco, então, sobre Apenas
amigos. Vou falar mais brevemente, mas tem um vlog aqui no canal em que vocês conseguem saber melhor as minhas impressões sobre esse livro aqui. Bom, já quero começar deixando claro que esse aqui é o primeiro livro da autora, tá? O livro de estreia dela, o primeiro livro que ela escreveu muitos anos atrás. E agora, né, a editora Arqueiro, aproveitando aí desse boom que a autora fez aqui no Brasil com os lançamentos que saíram no ano passado, né, que foram O Parte do Seu Mundo e Para Sempre Seu, eles estão trazendo os livros mais antigos da autora aqui pro Brasil também. E esse aqui foi o primeiro que ela escreveu. Mais uma vez, temos uma escrita muito gostosa, que você não vê o tempo passar, você realmente devora o livro sem ver o tempo passar. Enfim, uma escrita muito gostosa, personagens cativantes. Aqui, no caso, uma protagonista que em alguns momentos é difícil, vai irritar o leitor, principalmente você que tá torcendo pra que as coisas deem certo, né, dentro desse universo que a autora cria. Mas enfim, falando em termos de sinopse, a gente tem aqui um livro em que vamos conhecer essa protagonista, que é a Kristen, e ela tem um namorado, né, ela é uma mulher já de seus 24 anos, ela tem um namorado que ele é militar e ele passa muito tempo fora. Então, basicamente, ela viu esse namorado, né, em 2 anos de relacionamento, ela viu esse namorado, tipo assim, 2, 3 vezes. E ela já tá, assim, com planos de que quando ele volte, né, dessa missão que ele tá fora, eles já vão morar juntos. E ela tá meio ansiosa com relação a isso, porque ela sugeriu isso, mas ela não sabe se ela tá realmente pronta pra dar esse passo. E a gente também vai descobrindo que a Kristen, aqui no caso, ela sofre de um problema, né, uma questão envolvendo seus ciclos menstruais, e é uma espécie de uma doença que não é tão explicada ao longo do livro, mas que a gente consegue ir entendendo pelas entrelinhas, sabe? Assim, mulheres vão entendendo melhor, né, sobre o que a Kristen sofre, né, sobre o que ela passa todos os meses e sobre como isso, né, ela foi descobrindo que com o passar do tempo isso foi minando, né, na verdade levando praticamente a escala zero as chances dela de ter filhos. Então, como ela sofre muito todos os meses, com muitos sangramentos, muita cólica, assim, é muito sofrimento, o médico dela acabou dando pra ela a sugestão de fazer um procedimento que ele vai ser um pouco mais sério, né, um pouco mais invasivo, daí a gente vai entendendo melhor como que isso vai acontecendo ao longo da história. Paralelamente a isso, a gente tem aqui o Josh, que é um cara que tá se mudando ali pra cidade agora, depois de um término de um relacionamento de muitos anos, assim, ele tava uns 3 anos mais ou menos com essa mulher. Não deu certo, eles terminaram, daí ele achou por melhor também ele se mudar. E ele vai, tá sendo transferido, no caso, ali, né, dentro da corporação de bombeiros, já que ele é um bombeiro, enfim. Ele tá sendo transferido ali pra essa nova cidade, que é a cidade da Kristen, e eles vão se conhecer em um momento ali, logo no começo do livro, que vai ser bem inusitado, porém, mais pra frente, né, logo nos próximos capítulos, a gente entende que já estavam fadados a se conhecerem, porque o melhor amigo do Josh é noivo da melhor amiga da Kristen. Então eles vão ser os padrinhos desse casamento, e com isso então eles vão se aproximando, a gente vai vendo que vai surgindo ali uma química, né, eles vão tendo muita coisa em comum, eles se tornam amigos muito rápido e começam a dividir coisas, menos o segredo da Kristen, né, porque é uma coisa muito pessoal dela, ela acaba não dividindo tanto. Então a gente começa tendo ali uma espécie de amor proibido, depois a gente volta a ter um amor que não pode ser concretizado por alguns motivos que a gente vai tendo aqui ao longo da história, e o principal, né, assunto, o principal tema que a autora desenvolve dentro dessa trama, com certeza é a infertilidade, um problema que várias mulheres enfrentam. É uma coisa que inclusive eu comentei lá no meu vlog, que eu, enquanto uma mulher, né, que não sofre desses problemas que a Kristen tá sofrendo, né, eu não consigo dizer exatamente como que eu me coloco no sentido de decisões que a autora toma, sabe, em relação ao rumo dessa personagem dentro dessa questão. Então eu acho que, assim, mulheres que têm, né, ou que sofrem alguma coisa parecida com o que a Kristen vive aqui, elas talvez vão ter uma experiência um pouco diferente, talvez elas não gostem de alguma coisa, enfim, é uma coisa muito pessoal, eu acho, né, vai ser uma experiência muito pessoal. No geral, eu achei a Kristen uma personagem muito difícil, em alguns momentos insuportável. Eu achei o Josh, assim, um santo, porque além de ele ser um querido maravilhoso, assim, ele é tipo um Golden Retriever, assim, muito querido, ele foi muito guerreiro, assim, também, né, porque em muitos momentos a Kristen dificultou muito a vida dele, sabe? E ele ainda assim foi perseverante ali, né, em tentar ter alguma coisa com ela, porque ele se descobriu apaixonado por ela, né? Então a gente vê que essa história de amor, ela vai tendo ali seus altos e baixos. Algumas decisões que a autora toma mais pro final da história, que também eu não fiquei totalmente contente, porque ela traz um acontecimento muito difícil, muito trágico e triste, né, que você com certeza vai ficar emocionado mais pro final do livro, mas essa coisa que acontece, né, se não tivesse acontecido, talvez não tivesse dado o fim que esse livro teve. Então eu fiquei um pouco na dúvida, sabe? Se essa foi a melhor escolha de um fim. Porém, estamos falando aqui mais uma vez, né? Isso eu falei inclusive lá no meu vídeo. Estou passando meu pano rosa pra Abby Jimenez, porque isso aqui foi o primeiro livro dela. E embora tenha sido a sua estreia na literatura, foi um livro que me envolveu, que me emocionou, que me fez ficar apaixonada pelos personagens, que me fez ficar, sabe, sonhando com gente que não existe. Então é um livro que com certeza quem gosta de romance vai curtir. Talvez não curta algumas coisas que a autora resolveu trazer dentro da história, mas de um modo geral acho que vai gostar do romance sim, principalmente se você já conhece os trabalhos da autora. Então deixa aqui a recomendação, o link do livro vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora vamos falar de Nem Te Conto, de Emily Henry, o lançamento simultâneo da autora. A editora Verus trouxe aqui pro Brasil esse livro pra ser publicado na mesma época que ele estava sendo publicado lá fora. Ou seja, a gente não precisou ficar esperando, porque já fizeram o trabalho de entregar esta belezura em nossas mãos. Então aqui a gente tem mais um livro da Emily Henry que vai trabalhar personagens mais maduros ali com seus 30 e poucos anos. E aqui a gente tem uma história que ela é muito surreal. Eu queria até comentar um pouco sobre
sobre o título original dele, né, que é o Funny Story, que é tipo assim, nossa, é uma história muito engraçada. Porque em várias séries, assim, que eu já assisti, né, e filmes também, quando eles começam assim, não, funny story, né, quando eles vão contar, tipo assim, uma história engraçada, eles querem dizer uma história que pode ser engraçada, mas tem uma história que pode ser, tipo, bizarra, sabe? Tipo assim, véi, é bizarro isso aqui, então, funny story, então é mais ou menos isso aqui. E a tradução do título eu acho que também ficou bem legal, porque faz um gancho com a forma como a gente traz esses assuntos, sabe? Quando você conta uma história que ela é muito bizarra, você fala assim, menina, nem te conto o que aconteceu, entendeu? E é mais ou menos isso que a gente vai ter aqui. E nesse livro tem uma parte aqui da história, eu não vou dizer onde, né, mas que esse nem te conto, né, o título do livro, ele vai ser trazido dentro de um diálogo de uma forma bem legal. Então você passa essa parte do livro e você fica, meu, conectou o título do livro com a história e ficou maravilhoso. E o que é essa história bizarra, né? Esse funny story aí? É a história dos nossos protagonistas, que já até esqueci o nome aqui, vamos lá, Daphne e o Miles eu lembrei. Enfim, a Daphne e o Miles, eles vão se conhecer de uma forma muito bizarra. Por quê? No começo do livro, a gente vai entender que a Daphne, ela estava noiva do Peter, ela já estava com o casamento marcado, ela já tinha muitas coisas do casamento prontas, ela já tinha inclusive uma casa pra morar com o cara. Que tudo bem, a casa tava no nome do cara, mas ela ia morar com ele ali, ela já tava organizando a casa, ela tava, tipo, sabe, decorando tudo. Ela já estava sonhando com a sua vida, com a sua família, com, sabe, seu casamentinho, seu marido. Ela já estava pronta pra isso. Só que tudo, né, o tapete vai ser puxado debaixo do pé dela quando o noivo dela, né, o Peter, ele decide terminar o casamento, assim, semanas antes de se casar, né? Depois da festa ali de pedir de solteiro, ele volta pra ela e fala assim, então, decidi que não quero mais casar com você porque eu estou apaixonado pela minha melhor amiga de muitos anos. Minha melhor amiga, assim, ó, amigaça de muitos anos. E aí ela fica chocada porque é uma mulher que ela conhece, né? Ela sabe quem é essa pessoa e ela sabe que essa pessoa tem um namorado, que é quem? O Miles. Ou seja, os dois ali, né, chutados, os dois que ficaram de fora, né, que estão sofrendo, lambendo as suas feridas, vão fazer isso juntos. Porque ela, né, a Daphne, que mudou toda a sua vida, ela abandonou toda a sua casa, a sua família, na verdade, principalmente a mãe, né, que é a única pessoa que ela tem na vida, é a mãe. Então, tipo assim, ela largou tudo pra poder seguir o Peter até essa nova cidade, né, que é, acho que em Chicago, já não lembro mais onde que fica, mas enfim, é perto do lago Michigan, então é por ali. Então, ela muda de vida, ela muda de cidade, muda de emprego, e ela começa a viver uma vida muito baseada nas coisas que o Miles gosta de fazer, nos círculos de amizade do Miles. E, tipo assim, ela se dedica tanto a esse relacionamento que ela acaba esquecendo muito dela mesma. E isso vai ser um dos principais pontos que a Emily Henry desenvolve nessa história. Mas o que acontece, né? Ela tá ali sozinha, ela não tem ninguém, ela não tem nem pra onde ir. Então agora, né, que, tipo, ele terminou com ela e fez ela sair da casa que tá no nome dele, então tem essa questão também, ela acaba pedindo pra dividir o apartamento com o Miles, porque ela sabe que ele mora num apartamento que tem um quarto extra e tal, e ela pergunta se ela poderia alugar o quarto dele enquanto ela resolve o que vai fazer da vida. Ela precisa ficar ainda uns meses nessa cidade, por um motivo que a gente vai entendendo aqui mais porque, qual é esse motivo, tem mais a ver com o trabalho dela e tal. E acontece que eles vão passar meses convivendo e eles, tipo assim, nem estão nem aí um pro outro, mas eles vão se aproximar quando os dois recebem o convite de casamento deles dois. Então, audácia, sabe? Os dois ex que se uniram, passaram poucos meses juntos, já vão se casar e mandaram o convite de casamento pros dois. Então, a partir daí que a gente vê esses dois se aproximando, a gente vai entendendo um pouco mais sobre cada um deles, né? Sobre o que move eles dois, quais são, né, as principais problemáticas envolvendo, né, cada um deles. E é um livro, ao mesmo tempo que muito fofo e também divertido. É um livro que traz várias temáticas muito, assim, sensíveis, que por mais que você não tenha vivido algo nesse sentido, você inevitavelmente vai se identificar com a personagem em algum momento, ou você vai conseguir se colocar no lugar dela e entender tudo aquilo pelo que ela passa, sabe? Então, assim, é um livro muito, muito legal. Também traz aqui, né, personagens super cativantes, super queridos. E também, né, acho que, eu não vou dizer que se tornou o meu favorito da Emily Henry, mas ele com certeza eu acho que tá aí no meu top 3, eu acho, agora, né, depois que eu li Lugar Feliz, ele também subiu. Esse aqui também. Enfim, eu gosto de todos os livros da Emily, sempre amei todos. Tem um ou outro que eu não gosto tanto, assim, né, em comparação com os demais. Mas, no geral, eu acho que todos os livros dela funcionam muito bem pra mim. Fiz algumas marcações aqui porque, né, também acabo sempre, não sei, me identificando com algumas situações que os personagens passam. E eu destrinchei muito, né, sobre tudo isso que eu pensei e senti enquanto eu lia o livro no vlog de leitura. O link vai estar aqui embaixo, então aproveito pra você ir lá assistir e ficar por dentro aí, né, de tudo que essa minha cabeça, que não para, acabou pensando enquanto eu lia esse romance, que é muito mais do que um romance. Livros de Emily Henry são sempre muito mais do que um romance, tá? Então coloca aí na sua lista se você ainda não leu. Agora bora falar de suspense, porque se teve uma coisa que rolou em maio, foi romance e suspense, meus gêneros favoritos, né, gente? Eu tô frequentemente aí lendo dos dois, e eu vou comentar sobre O A Noite em que Ela Desapareceu, da Lisa Jewell. Esse livro eu, inclusive, comentei em um vídeo em que eu falei só sobre suspense que eu li recentemente. Se ainda não saiu, ele tá pra sair, mas enfim, já falei também sobre esse livro aqui em outra ocasião. E esse livro é da mesma autora de A Família Perfeita, não, esqueci o nome do outro livro da autora, mas
enfim, eu já li um outro livro dessa autora. Vou deixar a capa aqui pra você saber de qual que eu tô falando, porque eu já nem lembro mais o título, eu tô confundindo o título com outro livro de suspense, que a gente já conversa sobre. Mas enfim, esse livro aqui, ele é aquele clássico suspense que a gente vai ter um desaparecimento, já que, né, faz sentido, o próprio título já nos diz isso. É uma jovem de 18 anos que é mãe, ela tem um bebê de 1 aninho em casa, ela sai pra uma espécie de noite de casal junto com o namorado, que é o pai do bebezinho, e os dois saem e não voltam pra casa, né? Nenhum dos dois nunca são encontrados. Na verdade, tipo assim, passa um ano, tipo, desde que eles apareceram, que é o momento presente ali do livro, e eles ainda não foram encontrados. Então a gente vai tendo essa narrativa sendo intercalada em diferentes linhas temporais, são 3 linhas temporais, cada linha é num ano anterior, e a gente vai entendendo, né, como que era a vida dessa menina, né, como que ela começou a se relacionar com esse menino, o que foi acontecendo no meio do caminho aí, né, que pode ter a ver com o desaparecimento, porque a gente vai ver o momento presente ali, né, no momento em que ela desapareceu, é a mãe dela, que é uma mulher super jovem também, né, que teve uma filha muito jovem, enfim. É a mãe dela, enfim, que vai correr atrás de tudo pra poder descobrir o que aconteceu com a filha, encontrar a filha, né, ela tem esperança ainda de encontrar a filha viva e tal, então a gente vai tendo toda a história sendo narrada, né, construída nesse sentido de, né, tentar descobrir o que aconteceu com essa menina, qual foi as circunstâncias que fizeram ela, né, desaparecer, e é intrigante, sabe, a autora tem uma escrita muito envolvente, eu, pelo menos, assim, desde o começo fiquei muito imersa na história, então eu fui devorando o livro, li em poucos dias, e não é nenhum livro de suspense, assim, que vai ter uma grande reviravolta, ou que vai ter, né, um grande acontecimento. Ele é basicamente, assim, um romance de suspense, né, um thriller, assim, um romance que vai trabalhar as nuances das personagens, né, sobre segredos que muitas vezes você guarda de pessoas que convivem com você, ou até mesmo de pessoas que você acha que você conhece, mas essa pessoa não se mostrou totalmente ainda pra você, mesmo sendo, sei lá, da sua família. Todo mundo guarda segredos, né, esse tipo de coisa. Então, é um livro que ele não vai ter, assim, não vai ser uau, né, super, meu Deus, explodiu mentes, mas, assim, um romance muito bem construído, um suspense que te prende desde o começo. Você fica na curiosidade pra saber o que aconteceu com essa menina. Cada hora aparece uma nova, sabe, uma nova coisa envolvendo o caso, você fica naquela, cara, será que isso tem a ver? Então, é um livro que vai te prendendo até o final, as narrativas vão se conectando, né, ao longo da história, porque temos também perspectivas diferentes dentro da trama. Então, assim, um livro que pros leitores de suspense, eu acho que vai ser uma boa leitura. Acho que não vai ser, assim, uma leitura imperdível, sabe, uma coisa que vai realmente, assim, mudar a sua vida, mas é um livro bem interessante, sim. Então, se você ainda não leu, eu deixo aqui a recomendação pra você conhecer o trabalho dessa autora, que inclusive escreve muito bem, e eu tenho já interesse em ler todos os livros dela que forem saindo por aí, então esse aqui também não ficou de fora. Agora, gente, continuando a falar sobre os suspenses, né, vamos falar sobre Uma Família Feliz, do Rafael Montes, esse que foi o livro que a gente escolheu pra ler lá no clubinho de apoiadores do Catarse, então foi a nossa leitura coletiva. Se você quiser fazer parte das próximas leituras coletivas, o link do Catarse fica aqui na descrição. Agora, nesse mês de junho, nós vamos ler o livro 7 Dias em Junho, da Tia Williams, que é um lançamento recente de romance, que inclusive o e-book entrou em promoção recentemente, várias pessoas aproveitaram, inclusive foi por causa dessa promoção que a gente decidiu bater o martelo nessa leitura, e também aí pra sair um pouco dos suspense, né, porque a gente leu Lugar Errado, Hora Errada em abril, agora em maio a gente leu Uma Família Feliz, do Rafael Montes, nesse mês agora de junho nós vamos ler então 7 Dias em Junho, e em julho, que é o próximo mês, nós vamos ler A Loucura do Mel, que é mais um suspense, que inclusive entrou em promoção na Book Friday, e nessa oferta agora de e-books ele também tá em promoção, então se você tiver interesse, vai lá no link pra fazer a compra, e depois vai também lá pro Catarse pra gente poder fazer essa leitura em conjunto, a gente conversar sobre através do nosso Telegram, do nosso grupinho do Telegram. Falando agora então sobre a leitura do mês de maio, então a gente tem aí Uma Família Feliz, do Rafael Montes, que é um livro que inclusive foi adaptado pro cinema com a Grazi Massafera e com o Reinaldo Giannichini, e é um livro de suspense muito envolvente, muito intrigante, que eu li assim em pouquíssimos dias, porque realmente é uma escrita muito fluida, assim, você começa a ler e você vai indo que você não quer parar, mesmo porque o livro já começa com um prólogo que já te deixa assim doido pra saber o que vai acontecer. O livro começa com essa mulher, a protagonista, né, que é quem vai narrar a história pra gente em primeira pessoa, ou seja, já sabemos que não podemos confiar nessa narrativa, que é a Eva. A Eva, no começo do livro, ela tá basicamente enterrando uma de suas filhas gêmeas e tá meio que atormentando a outra. Então a gente fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Porque tudo leva a crer que essa mulher matou uma das filhas, tá enterrando, né, uma das filhas e tá prestes a matar a outra. E a gente fica, caraca, o que tá acontecendo aqui, né? Por que essa mulher tá fazendo tudo isso? E a gente começa a leitura, né? A leitura volta no tempo, coisa de 1 ano e meio antes, e a gente começa a entender o contexto dessa família, né, feliz, a suposta família feliz, que mora num condomínio de luxo na Zona Sul, na verdade na Zona Oeste, né, que é na Barra da Tijuca, tal, do Rio de Janeiro, que é uma região, assim, que moram pessoas com uma condição de vida muito favorável, né, então aquele tipo de gente classe média ou classe média alta, assim, sabe, que vive nesses locais. E ela faz parte de uma família, assim, né, ela é casada com o Dante, acho que é Dante? Vicente é o nome do marido dela, ela é casada com ele, e a gente vai entendendo, né, o contexto dessa família, né, sobre esse cara que tá ali lutando pra poder melhorar, né, dentro do emprego, ele quer subir de cargo, ela, né, que é essa mulher que trabalha como
como artesã, né? Ela produz bebês reborn e ela faz isso sob encomenda, ela tem o seu próprio site, sua própria empresa e ela é a mulher que cuida da casa, né? Cuida das filhas, lida com a empregada, né? Com a diarista e, enfim, né? Tudo tá indo muito bem até que ela engravida de um bebê, né? Que vai ser o mais novo filho ali da casa. E eu fico até um pouco reticente aqui sobre o que é possível falar sem dar muito spoiler, mas basicamente, né? A gente vai descobrindo algumas coisas dentro dessa família que a gente achava que tinha como certeza, mas que na verdade não é bem assim, né? Então o autor vai desconstruindo algumas certezas que a gente tem previamente. Então tudo aquilo que a gente tem como certo desde o começo do livro vai ao longo da leitura assim se mostrando sendo de outras formas, né? Inclusive algo envolvendo o comportamento da Eva, que depois que dá à luz, ela passa por uma espécie de, sei lá, depressão pós-parto muito grave, ela fica sobrecarregada com tudo que ela tem pra resolver, né? O bebezinho ali que exige muito e com quem ela não tá, parece que não tem, sabe aquela coisa do encaixe entre mãe e filho que parece que não rolou? Parece que não tem aquela coisa de um filho que fica bem com a mãe, de a mãe que se sente bem cuidar do filho. Então a gente tem umas questões assim também que o autor vai trazendo dentro da história que faz a gente cada vez mais ir, né, desconfiando um pouco do comportamento dessa mulher. Até que a grande reviravolta desse livro vai ser um acontecimento trágico envolvendo esse bebê e, consequentemente, tudo que vai cair sobre suspeitas em diferentes pessoas do que pode estar acontecendo para que isso tenha acontecido com esse bebê e futuramente aconteça outras coisas também ali graves, né, envolvendo a família. Então essa família que aparentemente é feliz, talvez não seja tão feliz assim. Então aqui a gente tem aquele tipo de livro que vai trabalhar a questão da maternidade que não é perfeita, que não é idealizada, que não é aquela coisa, sabe, assim, mil maravilhas que muitas pessoas costumam ter. E no caso da Eva aqui, né, a gente vai tendo também outros agravantes dentro da história e é um tipo de suspense em que sim, o autor vai tentar trazer um desfecho pra chocar o leitor. Então é um suspense que ele vem com um final que é pra te deixar desconfortável, que é pra te fazer ficar chocado e que pode até te chocar, né, a princípio, e que muitos leitores que amaram o livro, eu acho também, tipo, pegaram esse choque porque não esperavam isso. Mas se você já leu outros livros envolvendo maternidade, envolvendo relações entre mães e filhos, você já, às vezes, já vai pegando, sabe, um pouco do que o autor vai trazer de desfecho pra história. Pra mim, o que fez esse livro ser um livro bom, né, eu gostar dele, mas gostar com algumas ressalvas, são alguns furos, pontas soltas que o autor deixa na história, sem, sabe, trazer um fechamento que me agradasse, que eu achasse que beleza, faz sentido. Eu tive muitos questionamentos que não foram respondidos, eu terminei a história e pensei, tá, mas se isso aconteceu, por que isso e isso aconteceu, sabe? É um livro que gerou muitas discussões pelos áudios, né, eu mandei vários áudios lá no grupo do Telegram, na nossa leitura coletiva, falando, gente, eu não entendi por que isso aqui aconteceu, não fez sentido isso aqui acontecer, sendo que isso aqui também tava acontecendo, então se isso aqui aconteceu, por que isso aqui aconteceu também? Então é um livro que ele traz muitas perguntas, e boa parte, eu acho, né, dessas perguntas, elas existem porque a gente tem uma narrativa que é em primeira pessoa pela perspectiva da Eva. Se a gente tivesse uma narrativa que fosse em terceira pessoa, em que a gente conseguisse ver a perspectiva de mais de um personagem, ou que ele trouxesse, talvez, sei lá, um epílogo, que ele fosse trazer pela perspectiva de outra personagem, né, ou de outros personagens, mais sobre o que ele quis trazer de desfecho, talvez eu acho que o livro ficaria melhor, né? O desfecho me convenceria mais, o desenvolvimento todo da história seria mais convincente, ao meu ver. Então, nesse caso aqui, é um livro que eu acho que é uma boa leitura, pra quem gosta de suspense, né? Eu acho que vai ser uma boa experiência, porém, com algumas ressalvas. Fiquei curiosa pra assistir ao filme, porque vi uma galera falando aí que parece que tá bem fiel, né? E tá bem interessante. E não sei se fizeram algumas adaptações, né? Com relação à história, então fiquei curiosa também pra ver, né? Se alguma coisa da história mudou no filme, pra ficar mais palpável e mais possível de eu acreditar nesse final, sabe? Então, temos aqui um livro que eu vou recomendar, porém com ressalvas. Eu acho que quem gosta de suspense vai curtir, mas vai ter algumas questões também aí que não vai ser possível chegar nos 5 estrelas pra algumas pessoas. Então, fica esse o critério. Aproveita pra comentar aqui se você já leu esse livro, o que foi que você achou. Aproveita pra fazer isso com todos os livros que eu tô comentando aqui, beleza? Agora, continuando, temos mais um suspense que eu li nesse mês e que foi também uma boa surpresa. Nesse caso aqui eu tenho uma surpresa muito legal, que é o livro O Diário da Empregada. Vou deixar a capa aqui pra você saber qual é, porque tá tendo uma confusão com relação a esse livro com os livros da empregada, né, que é os da Freida McFadden, que é a empregada, depois saiu outro que eu não lembro exatamente o que é da empregada, mas esse aqui é o Diário da Empregada. Tá? É um livro diferente, de uma autora diferente, também é um livro de suspense, que também tem uma empregada. E a gente vai entender melhor como que funciona isso. Vou explicar aqui pra você um pouco da sinopse. Esse livro já começa, assim, com um acontecimento que é um casal que aparentemente tá tendo um caso extraconjugal. É um casal que não pode ser visto juntos. O livro se passa em, se eu não me engano, Vancouver, no Canadá. E eles estão numa região bem afastada da cidade, perto de um rio, assim, e tal. E eles estão ali, né, em segredo. Ninguém pode ver eles ali. Só que, durante o momento que eles estão juntos dentro desse carro, chega um outro carro e esse casal vê, né? Esse carro chega, para não muito perto, né, do carro deles, mas eles conseguem ver que sai desse carro um casal, né? Aparentemente é um casal, de longe, assim, não dá pra ver exatamente se é um casal, mas tudo leva a crer que seja, por causa da diferença de altura, enfim. Sai um casal desse carro, eles tiram uma espécie de tapete desse carro, né, enrolado, e daí eles vão lá na água e jogam o tapete na água.
Aí acontece isso, o carro vai embora e a vida segue. E daí a gente tem a história começando. Então já com esse início do livro a gente leva a crer que o quê, né? Despejaram, desovaram um corpo ali dentro da água e fugiram, então vai ter alguma coisa acontecendo. E daí a gente tem a história começando e cada capítulo dessa história vai sendo narrado em uma perspectiva diferente. Tudo em terceira pessoa, mas são personagens diferentes narrando. E a princípio fica tudo muito confuso, porque são pessoas que não têm muita relação uma com a outra, são narrativas totalmente desconexas, porém que com o passar da leitura a gente vai vendo que tem sim relação uma com a outra. Então a gente vai ter uma narrativa que vai ser de uma senhora, que é uma senhora que tá em estado terminal, ela fica no quarto dela observando os vizinhos, e ela vê da casa dela, né, a interação ali da vizinhança e tal, quando chega a empregada da vizinha do outro lado, enfim. Numa noite em que ela tá ali, né, já dormindo e tal, ela acorda com um grito. Ela acorda no meio da noite, tem uma pessoa gritando, alguma mulher gritou. E daí ela pega o binóculo dela pra poder ver e tal. E ela vê que realmente aconteceu alguma movimentação ali na casa, né, vizinha. E tudo leva a crer que essa empregada esteja, né, envolvida porque ela viu a empregada chegando. Enfim, ela vê umas coisas ali que são meio suspeitas. A gente vai ter também a narrativa da galera que vai investigar, né, esse caso, que são os detetives e tal. Temos também a narrativa de uma outra mulher, que é uma mulher que acabou de se mudar pra região ali, de volta, na verdade, pra essa região, junto com o marido dela, que era um cara que é bem conhecido na região, porque ele ganhou, inclusive, as Olimpíadas, se eu não me engano, de esqui, alguma coisa assim, né, porque é aquele tipo de esporte que só a galera dos extremos, assim, né, dos polos conseguem praticar, porque é muita neve e coisa e tal. Então, o marido dela é uma espécie de lenda, assim, na região, e eles estão voltando ali pra essa cidade pra ele poder tomar um cargo de chefia de um dos empreendimentos maiores ali da região, que inclusive tem a ver com a família dela e tal. Então ele vai começar a trabalhar ali e é por isso que eles se mudaram pra lá. E essa mulher tá grávida, né, enfim, tá passando por algumas situações também na vida pessoal dela que a gente vai tendo ali que são muito estranhas, né? Parece que ela tá sendo perseguida, a gente não entende exatamente o que tá acontecendo. Então, assim, são várias narrativas de diferentes pessoas, cada uma, assim, enfrentando diferentes problemáticas que, a princípio, esses problemas dessas pessoas são, assim, individuais. Parece que são problemas que cada família tá enfrentando, né? Cada círculo de narrativa tá enfrentando por si só. Só que conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo que tudo isso tá um pouco conectado. Daí a gente tem também a narrativa pela empregada, e a gente tem o famoso diário da empregada, né? Ela tá escrevendo esse diário porque a psicóloga dela, né, a terapeuta dela, recomendou que ela escrevesse esse diário, fazendo parte ali do tratamento dela, do acompanhamento dela. Então ela tá escrevendo esse diário, e a gente já sabe desde o começo que ela é uma mulher que trabalha numa agência, né, de trabalhadoras domésticas, e que ela é uma pessoa que tem um problema que ela precisa tratar, que é a questão da curiosidade dela, da famosa fofoquerice dela. Ela é muito fofoqueira e ela se aproveita, né, dessa possibilidade que ela tem de entrar na casa das pessoas, né, de arrumar a casa das pessoas pra poder focar sobre a vida delas. Então é mais ou menos isso, né, ela tá tentando tratar esse problema, ela já reconheceu que é um problema, ela tá tentando tratar isso, e a gente vai descobrindo, né, ao longo da escrita dela ali através do diário, mais sobre as pessoas pra quem ela trabalha. E daí a gente vai ver, né, um pouco disso tudo se conectando. Temos também algumas coisas envolvendo a vida pessoal da investigadora, né, que tá ali por trás desse caso, mas é uma coisa que, assim, por mais que eu tenha achado interessante, né, a autora ter trazido pra história, não teve tanta relevância pra história como um todo. Foram umas coisinhas, assim, que me fizeram não dar 5 estrelas pra esse livro, mas, no geral, foi um livro que eu gostei muito de ler, porque ele começa com uma pessoa, você sabe que alguém morreu, mas você não sabe quem foi que morreu, nem quem foi que matou. Então, ao longo da história, a gente tem essa construção, né, que vai sendo peças que vão sendo trazidas, assim, bem aos poucos, que a gente vai tentando construir uma narrativa do que pode ter acontecido, né, e desvendar esse mistério, quem foi que morreu, quem foi que assassinou, porque várias pessoas têm motivos pra ter matado, várias pessoas também são possíveis de ter sido essa vítima, né, então a gente tem ali várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo, e é aquele tipo de suspense que prende a atenção da gente desde o princípio, e diferente, eu acho, aqui, né, de o que eu falei anteriormente, né, do A Noite em que Ela Desapareceu, a gente tem sim um caso, né, de um crime que aconteceu, uma pessoa que foi morta, né, foi assassinada, mas nesse caso eu acho que a gente tem ainda mais elementos intrigantes dentro da história, porque a cada novo capítulo tem uma coisa estranha que acontece, né, algum elemento que a autora vai inserindo que vai fazendo a gente tendo suspeitas de diferentes pessoas, e as suspeitas são tanto de quem pode ter cometido o crime, quanto de quem pode ter sido a vítima. Então eu achei interessante essa construção dela. Como eu falei, não foi um livro que foi perfeito pra mim como um todo, mas é um livro que eu devorei, eu achei muito intrigante, muito interessante a leitura, e deixo aqui a recomendação pra você que também gosta de suspenses e que gosta dessas histórias que são peças jogadas e que aos poucos você vai tendo isso tudo sendo, sabe, montado ao longo da leitura. Então recomendo muito pra você também. Agora vamos falar sobre duas releituras que eu, né, fiz esse mês, ou seja, são livros que eu já li e que inclusive já tem resenha aqui no canal e que, assim, em termos de opinião ou de, sei lá, experiência de leitura não mudou muita coisa, que são dois livros da série Os Bridgertons, porque saiu a terceira temporada de Bridgerton agora, né, em maio, a primeira parte da terceira temporada. Agora em junho vai ser a segunda parte da terceira temporada. Depois que eu assisti esses primeiros episódios, eu fiquei muito na curiosidade, né, assim, criando várias teorias do que pode acontecer nessa terceira temporada
temporada. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, bem recente, que eu falei sobre as minhas atuais teorias, né, suspeitas do que podem acontecer nas próximas temporadas e até nos próximos episódios dessa temporada, né, que ainda vão sair. E daí eu acabei relendo o livro 3, que é o livro do Benedict, que é o livro que tá todo mundo querendo que saia logo, porque era pra ter sido a temporada dele agora, né, a temporada 3 era pra ter sido a do livro dele, e a Netflix acabou optando por trazer a história do Colin, né, que é o livro 4, então adiantaram ali uma história. Então tá todo mundo na curiosidade pra assistir logo a temporada do Benedict, porque é inclusive a história favorita de muita gente, inclusive a minha. Assim, foi a minha favorita quando eu li, eu não sei hoje, né, se eu fosse reler a série inteira, se ainda se manteria a minha favorita hoje, mas é uma das que eu mais quero ver, né. Eu gosto muito do Benedict, ele é um dos meus personagens favoritos. Eu gosto muito de como ele veio como um ar até um pouco mais cômico na série, né? Ele é um personagem mais divertido. Na série de livros ele não tem, assim, tanta, sabe, diversão, embora ele seja, assim, um personagem mais divertido. A série eu acho que desenvolveu isso um pouco melhor, né, no personagem. Mas enfim, acabei relendo o livro dele e reli também o livro da Francesca, porque é uma personagem que também teve muito destaque agora na terceira temporada e eu tenho minhas suspeitas de que a história dela talvez comece a acontecer já agora nessa temporada. Então eu reli esses dois livros, que são O Perfeito Cavalheiro e Um Conde Enfeitiçado. Acho que é isso, Conde Enfeitiçado, que é o livro da Francesca. E daí eu criei todo um vídeo falando sobre as minhas expectativas para as próximas temporadas, sobre teorias que eu tenho, né, dos próximos episódios. Eu tô muito empolgada pra ver essas histórias acontecendo. Tô muito curiosa pra ver o que vai vir aí nos próximos episódios. Então esses foram dois livros que eu acabei relendo. Tem vídeo aqui no canal em que eu falei já sobre todos esses dois livros, né, com spoiler e sem spoiler, então você pode conferir. Eu vou tentar deixar aqui na descrição, porque tem uma playlist exclusiva de Bridgerton, tá? De livros, de série, tá todos os conteúdos que eu fiz de Bridgerton estão nessa playlist. Eu vou deixar aqui na descrição ou aqui no card pra você ir lá conferir, caso tenha interesse, curiosidade. E é isso. Esses foram os dois livros que eu acabei relendo durante esse mês e, enfim, né, a minha opinião não mudou muito com relação aos dois, mas foram leituras, né, que eu acabei fazendo esse mês. Na verdade, eu acabei escutando, né? Foram audiolivros que eu escutei durante esse mês também. Aí eu quero falar agora de um livro que eu acabei abandonando. Assim, eu não vou dizer que eu abandonei e não vou voltar mais, mas é um livro que eu comecei a ler, eu li umas 40 páginas e, gente, eu não tava entendendo nada. Até comentei sobre isso lá nos stories, né, porque eu tava com curiosidade sobre esse livro, que é O Incrível Lavanderia dos Corações. Esse livro super bonitinho, a capa super fofa, da autora Yoon Jung-gyun, não sei se eu vou estar falando certo, mas enfim, né, mais um livro aí de autoria sul-coreana. Comecei a ler e, gente, assim, eu não estava entendendo nada, porque, tipo assim, é uma história que tem um quê meio fantástico, né, ele tem não sei, dá pra dizer que é um realismo mágico, talvez, eu acho. Enfim, é uma história que ele tem um começo um pouco fantástico, né, dessa personagem que tem um dom, como os pais dela se conheceram e daí a relação dos pais dela. É até confuso até de eu explicar, né, tipo assim, o começo dessa história, essas primeiras 40, 50 páginas que eu li, que foram muito confusas. Eu tava lendo e não tava entendendo nada. E a sinopse, ela diz outra coisa, né, tipo, a sinopse, ela é mais objetiva. Então, quando eu li a sinopse, assim, que é uma proprietária de uma lavanderia, que é uma lavanderia mágica e que, né, problemas são resolvidos, enfim, eu tava esperando uma coisa mais objetiva também, sabe assim? Mas é um começo tão confuso que eu não senti vontade de continuar o livro, sabe? Eu fiquei assim, gente, eu tô lendo isso errado, não é possível. Eu não tô nem conseguindo ficar intrigada, sabe? Com o que vem aí. Porque tem um livro confuso que eu li esse mês que eu pelo menos fiquei intrigada. Mas esse aqui, eu fiquei tão assim, o que tá acontecendo? Que eu não consegui me conectar, não consegui ficar com vontade de continuar a leitura, então eu acabei abandonando. E é isso. Não sei se eu vou voltar a ler esse livro, uma pena, porque eu tinha muita vontade de ler, mas eu achei muito complexo, gente, isso aqui. Sei lá, parece que é coisa... Não sei, assim, é uma mágica, eu acho, uma fantasia, sei lá, uma magia, assim, né? Como se fosse uma lenda, talvez. Que eu não achei que foi tão explicado, assim, ao ponto de eu realmente entender e ter curiosidade pra continuar lendo, sabe? Então não deu certo comigo esse aqui. Eu acabei deixando de lado. Infelizmente, não funcionou. Aí agora falando de um livro difícil, que foi realmente complexo, que foi assim, gente, uma experiência psicodélica. Parece que eu tinha usado alguma coisa enquanto eu li esse livro. Foi Bunny. Eu não li pela versão física, eu li pelo aplicativo do Esquilo. Fiz um vlog falando, inclusive, porque eu li esse livro de graça. E eu mostrei como que você pode ler esse e outros livros também de graça lá no aplicativo do Esquilo. Então vou deixar o link do vlog aqui pra você ir lá conferir como que você pode fazer pra começar a ler lançamento. Esse livro, gente, foi lançado há 2 meses atrás, nem isso. E ele já tá no catálogo do Esquilo pra você ler de graça. Então tem vários outros, né, outros títulos, outras opções pra você ler também. Vai lá no vídeo pra você entender como que isso funciona. Esse livro aqui, ele fez muita fama, muito pelo fato de ser um livro complexo, um livro difícil, um livro que muita gente não entendia. Mas antes dele sair aqui no Brasil, eu via várias produtoras e produtores gringos falando que esse livro, ele era genial, ele era maravilhoso, ele era, assim, uma obra de arte, ele era uma experiência, assim, sensorial. E nesse ponto eu vou concordar. É realmente
realmente uma experiência muito sensorial, porque aqui a gente tem uma história que vai se passar nesse ambiente acadêmico, e tem esse quê, né, essa coisinha do Dark Academia, né, que é uma coisa que virou meio que um subgênero, assim, sabe, virou uma febre, né, livros nesse sentido, que são histórias sombrias no ambiente acadêmico, basicamente. Então a gente vai ter isso acontecendo aqui, e é uma história que meio que traz uma leitura, talvez, assim, de meninas malvadas, porque aqui a gente tem uma personagem, né, a Samantha, que ela tá numa espécie de mestrado de escrita, ela tá já no último ano ali do mestrado, e tem no curso dela ali, né, um grupo de meninas que são, assim, ela acha essas meninas insuportáveis, que são as bunnies. E por que elas se chamam assim, né? Por que elas são chamadas assim? É porque elas se chamam assim, né? O tempo todo, é uma chamando a outra de bunny, eu te amo bunny, você é incrível bunny, bunny isso, bunny aquilo, elas estão sempre juntas, elas se vestem de um jeito muito estranho, elas se comportam de um jeito muito estranho, até mesmo um tanto quanto infantil, assim, e elas são, assim, personagens estranhos, são pessoas esquisitas. E daí, essa protagonista, né, a Samantha, ela olha pra essas meninas com um olhar meio de asco, assim, sabe? Ela não gosta delas, ela inclusive chega a falar que detesta essas meninas, mas ali, mais ou menos uns 20% da leitura, ela vai acabar sendo convidada por essas bunnies pra fazer parte de uma espécie de sarau, um negócio assim, pra poder, tipo, desenvolver criatividade, um negócio assim. Ela vai pela curiosidade, mas também muito por um artifício que eu acho muito interessante que a autora construiu, né, trabalhou nesse livro, no caso, que é aquela coisa de, tipo assim, de você se sentir importante. Porque a Samantha, ela é uma menina que ela, tipo assim, não tem dinheiro, né, ela tá ali estudando com muitas crianças, muitos jovens, né, muitas pessoas que vêm de família com dinheiro, as próprias bunnies são muito ricas. Então, assim, ela não tem família, né, muito próxima, ela não tem bens, ela não tem, sabe? E ela é sozinha, tipo, ela é muito solitária, a não ser pela sua amiga Ava, né, que é a amiga dela ali, que é a pessoa com quem ela tá junta, né, sempre, e que é uma pessoa que olha pra essas meninas com um olhar de asco junto com ela. Ela também detesta as bunnies. Então, essa é a única pessoa próxima que ela tem e, enfim, né, ela é uma pessoa muito reclusa dentro da faculdade. Então acaba que quando essas bunnies convidam ela pra participar dessa espécie de sarau aí, ela tanto vai se sentir curiosa pra ver o que é, né, o que é isso, o que elas estão fazendo, quanto ela vai se sentir também importante, porque aquelas meninas ali, né, que são meio que as bunnies, né, as pessoas que estão sempre juntas e tal, e que são queridinhas e tal, elas estão reparando na Samantha, né, elas perceberam a Samantha e convidaram ela pra uma coisa. Então eu acho interessante esse artifício que a autora desenvolve aqui nesse momento da história. E enfim, né, acontece que ela vai pra esse evento das bunnies e é a partir daí que a coisa começa a ficar complicada, porque esse é o primeiro encontro tenso, né, um primeiro encontro muito esquisito, que coisas estranhas vão acontecer, e é a partir daí que a história fica uma coisa meio psicodélica, uma coisa meio sensorial, né, isso que eu falei, a parte do sensorial eu acho que é bem, pra mim, foi bem presente nessa história. Acontecem coisas que você não sabe se você tá entendendo, tipo assim, eu até falei lá no story sobre isso, né, eu falei, gente, eu tô lendo esse livro e eu não sei se eu tô entendendo certo, se o que eu tô entendendo era o que era pra eu estar entendendo, sabe? E foi confuso, foi difícil, eu passei boa parte da leitura assim, beleza, isso aqui tá acontecendo, mas eu não sei se tá acontecendo na mente da personagem, eu não sei se tá acontecendo, tipo assim, porque ela usou alguma coisa, e tu passa a história inteira, porque o livro vai, né, assim até o final, a gente vai tendo acontecimentos esquisitos até o final, e no fim das contas, né, a gente tem ali uma explicação, quer dizer, algo que pode te levar a uma explicação, porque é aquele desfecho que o livro todo, na verdade, né, não é aquela coisa exata, aquela coisa, tipo assim, é isso aqui. Então, no final do livro, você tem, né, esse desfecho e, assim, como eu posso dizer, o fim da história, né, o que você vai concluir dessa história, eu acho que pode ser aberto à interpretação de várias pessoas. Então, é um livro que, assim, eu fiquei muito intrigada desde o princípio, diferente da Lavanderia, esse aqui eu fiquei muito intrigada pra ver onde que a história ia dar. Quando começou a acontecer as loucuras, eu falei, gente, será que eu tô lendo certo? E daí eu fui indo até o final. E, tipo assim, é um livro que me moveu muito pela curiosidade, não vou mentir, né, eu fui até o final pela curiosidade pra ver se, tipo assim, ia ter uma explicação pra tudo que tava acontecendo, se essa explicação iria fazer algum sentido. É aquele tipo de história que eu não vou dizer assim que é perfeito, sabe, livro perfeito, maravilhoso, vai funcionar pra todo mundo. Não funciona pra todo mundo, não é todo mundo que vai ter paciência de terminar, tem muita gente que abandona. A nota dele não é alta, tipo, ele tem, sei lá, 3 estrelas e pouco, sabe, no Goodreads e enfim. Ele não tem, assim, uma grande avaliação, porém, quem gosta desse livro, ama esse livro. E quem não gosta desse livro, realmente detesta, porque é uma história que não funciona pra todo mundo, é um livro que é muito complicado, e é isso, sabe, tem gente que até abandona, tem gente que falou que foi o pior livro que leu no ano, já vi gente falando que foi o melhor livro que leu no ano, então eu acho que ele é um livro que, ele é uma experiência muito individual de cada um, e isso eu vou dar, assim, um crédito pra autora, né, que é a Mona Awad, porque realmente ela criou um livro que tanto divide muitas opiniões, como é um livro que também, tipo, é uma experiência sensorial muito grande, assim, sabe, e eu comentei também lá no vlog de leitura que esse livro aqui, né, muita gente falou, foi o livro mais diferente
diferente que eu já li, mais difícil, mais louco. Vou falar que pra mim não foi. Ele é sim tudo isso, mas eu já tive uma outra experiência com outro livro que eu já comentei aqui no canal, que se chama Vita Nostra. Esse é um outro livro, ele é de autoria ucraniana, são dois autores ucranianos, uma mulher e um cara, né, eles escrevem juntos. E é um livro também assim, gente, que é uma pira louquíssima, é um negócio assim que tu fica, velho, o que tá acontecendo? Eu fui até reassistir o meu vídeo, né, depois que eu li esse livro, e eu fui lembrando das coisas, né, eu lembrei que da minha experiência com esse livro, de como, de fato, eu fui entendendo aos poucos tudo aquilo que não fazia sentido, passou a fazer um sentido pra mim, né, enquanto eu fui lendo Vita Nostra. Já esse aqui, não posso dizer o mesmo. E aí é isso, tipo assim, dentro do que eu interpretei do final, faz sentido. Agora, se é isso mesmo, né, se esse é a interpretação correta, jamais saberei. E aqui atrás tá dizendo assim, ó, que esse livro nasceu, Bunny já nasceu um clássico. Então, ó, é um livro aí que, né, estão dizendo que vai virar aí vai ser um livro lido, relido e estudado por muitos anos ainda, porque é um livro que ele fala muito sobre arte, ele fala muito sobre estética, sobre essa questão do mental, né, do psicológico, sobre escrita. Tem várias referências clássicas e referências também até pops, assim. Então, assim, é um livro que ele abarca muita coisa. Só que é muita coisa que pode fazer sentido pra algumas pessoas e pode não fazer sentido. Então, eu acho que esse livro aqui, eu vou recomendar assim, ó, se você tiver curiosidade, se você tiver vontade de ler, eu recomendo. Mas é um livro que eu já adianto, não vai funcionar pra todo mundo, pode ser que ele não funcione pra você. Então, baixa uma amostra no Kindle, ou então pega o livro de graça lá pelo Esquilo, vai lendo e vendo se é pra você. Porque se você for investir, eu acho, né, num livro que você não tem certeza se vai dar certo contigo, aí eu já não sei se eu recomendo, sabe? Porque eu posso recomendar, você vai lá, lê, né, compra o livro, lê, e daí depois vem aqui me xingar, porque é um livro que você detestou. Então, faça isso por sua conta e risco, mas enfim, eu acho que é um livro que ele é muito único realmente pra cada leitor. Cada leitor vai ter uma experiência diferente. Mas era isso, gente. Esse era o vídeo de hoje. Espero que eu não tenha esquecido de nenhum, de comentar de nenhum, né? Eu acho que todos os que eu li estão aqui. Quero agora que você comente aqui embaixo qual foi o livro desses que você já leu, e o que você achou. Comenta aqui qual foi a sua experiência com esses livros, ou qual que você ficou com vontade de ler. Tô sempre pegando recomendação de livros com vocês aqui nos comentários, então não deixe de deixar o seu comentário. Vou ficando por aqui, não se antes de agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.